por que o conceito de mercado saturado ele é diferente na internet? João Rios aqui, do outro lado, Shando Natsumi, estamos aqui para falar com você exatamente sobre isso. Primeiramente, a gente vai falar a respeito da diferença entre mercado, segmento e nicho. Um outro ponto que a gente vai falar é a respeito de que uma persona, quando ela é bem definida, já tem milhares no Brasil. E depois a gente vai falar a respeito de micro nicho. Então a gente vai começar, o Xando vai falar um pouco aqui pra gente qual que é a diferença, em linhas gerais, entre mercado, segmento e nicho. Vai lá, irmão. Legal. Para a gente entender isso de forma simples, você imaginar, sabe aquelas jogos, por exemplo, de várias Tupperwares, bacias, seja lá o que for, que você põe uma dentro da outra, tem a grandona, encaixa a menorzinha e encaixa a menorzinha. Já veio a Ou imagem, aquela você já boneca entendeu. russa, né? Aquela boneca russa de você vai colocando uma dentro do outro. Isso, vai diminuindo, exatamente. Então, qual que é a ideia disso? Mercado é mais amplo. Então, vou falar sobre o mercado financeiro. Pô, você está falando de várias instituições financeiras, está falando de bancos, está falando de fintech, está falando de corretoras, está falando tudo que envolve a questão financeira. Esse é um mercado. Segmento de mercado é uma parte deste mercado. Então, por exemplo, não, quero do mercado financeiro, eu quero falar só de banco, especificamente de banco. Bom, dentro do segmento bancário tem um outro segmento que é um banco específico para alta renda, que é um nicho ainda. Dentro do mercado banco ainda tem um que só quer olhar para alta renda. Então, por exemplo, Banco Safra, ele só foca em alta renda. Então, mercado financeiro, segmento bancário e nicho dentro de um banco. Então, essa é a diferença. Começa do grande e vai... Eu posso atuar nos três? Pode, dependendo da sua estrutura, da sua experiência, tudo que a gente vem falando aqui, do seu background, da onde você se familiariza mais, da onde você tem mais portfólio. Agora, é fundamental essa mentalidade, porque a gente sempre fala, você lutar, você começar na internet querendo atingir um mercado todo é uma ilusão. Você vai ter que ter muito dinheiro, Com muito certeza. investimento, muita estrutura, né? Então, o principal objetivo aqui é mostrar para você a diferença entre essas coisas que é muito conceitual e provavelmente você já entenda isso, mas agora a gente quer aprofundar mostrando para você as vantagens de nicho e micro nicho ainda é a chance de você começar. Inclusive, uma das coisas que eu fiz há 2 anos atrás, na verdade, mais que isso, em 2015 eu comecei a falar para um nicho, para um segmento, na verdade, depois fui para o nicho, mas eu comecei a falar para o segmento bancário e não tinha ninguém que falava sobre vendas no segmento bancário. Então, eu fui nichando, hoje já tem bastante concorrente, mas a ideia é essa. Enxerga isso no seu mercado que você vai entender de forma bem objetiva, não é, João? Isso aí, porque quando você tem essa clareza, né, é sempre aquilo, né, do maior pro menor. Só que tem um ponto importante, por isso que a gente vai falar nessa questão que quando você tem uma persona bem definida, não é uma. No Brasil, a gente está falando de gigante, né? Um grande amigo, Conrado Adolfo, ele sempre disse que no Brasil, qualquer micro nicho é massa. Por quê? O Brasil é gigantesco. Então, qualquer coisinha pequena que você acredita que seja um nicho pequeno, no Brasil é gigantesco. E o mundo, então, maior ainda. Mas pensando no Brasil, quando você tem a clareza de estruturar e gerar as características da sua persona de uma maneira bem feita, quando você se comunica, você acredita que está falando com meia dúzia de pessoas. Mas na hora que você coloca na internet e começa a espalhar, essas meia dúzias se conectam com outras meia dúzias e aí começa a chegar em lugar que você nunca nem imaginou que chegaria. Entendeu? Por quê? Às vezes você está com uma visão um pouco difusa, um pouco embaçada, porque você pode ter uma visão, por isso que a gente está falando, né? Qual que é a diferença do mercado saturado na internet, né? Que é diferente do mercado local. Né? O Xando fala muito disso, depois, daqui a pouco ele complementa. Porque, por exemplo, digamos que você atue no mercado, o Xando mesmo, no mercado bancário. Ele ensina a venda para bancário. Se ele quisesse, agora ele está atuando mais para segmento de falar com gerentes, gerente geral, gerente regional. Se ele fosse lá em Presidente Prudente, falar só com gerente, ele já ia se lascar, porque ia ter meia dúzia. Gerente geral, menos ainda. Gerente regional dançou. Você está entendendo? Por quê? Quando você olha para o local, micronichar pode ser um problema.
Mas quando você pensa no global, no Brasil, no caso, agora todo o território nacional, quantos gerentes gerais existem? Porra, quantos gerentes regionais? Mas muitos. Então, essa é a diferença, né? Porque no online você não tem mais. Eu sempre falo em mentoria, né? Porque minhas mentorias são muito loucas, começa às 8 horas da noite, vai até 1, 2, 3, 4 horas da manhã. E aí o pessoal fala que, João, mas você não tem limite? Eu falo, não, cara, quem tem limite é o município. E quando você pensa exatamente nisso, o local tem limites, mas o territorial, em termos de nacional, já não tem limites. Por quê? A saturação, quando ela acontece, demora muito mais tempo. A gente está falando de milhares de cidades, não estamos falando só do seu território, entendeu? Então essa é uma visão bem diferente, e que muitas vezes isso é positivo, mas quando a pessoa não se prepara, pode ser um puta do impacto. A pessoa está acostumada a vender lá só localmente, tem um produto bom, tem um preço bacana, justo, e ela vai e monta um e-commerce e começa a fazer um trabalho direitinho. Ela, às vezes, não dá conta, simplesmente não dá conta da demanda, porque é algo muito novo. É algo muito novo para ela, uma demanda tão gigantesca. Um exemplo muito clássico é, por exemplo, você vende você faz um trabalho muito legal, ou você vende, não sei que produto, bonés, por exemplo, vende bonés, só na sua cidade. Preço bacana, um produto muito bom, e aí você vai para um Mercado Livre da vida. Nossa, o Mercado Livre é um mundo. Tem muita gente ali, um tráfego intenso de pessoas. Então você começa, às vezes eu conheço uma pessoa que ele começou a vender roupas para academia e aí vendia na cidade, ou nas cidades próximas, representante, legal. Aí ele foi para o Mercado Livre da vida, ou seja, Brasil todo. Não deu conta. Ele não achava costureira suficiente para poder fazer as coisas dele, porque não era muito industrial. Então é isso que a gente quer que você entenda. Se você olha para o local, realmente, né, trabalhar um pouco mais amplo pode fazer sentido para você. Mas quando a gente está pensando em internet, que é o nosso caso aqui, quanto mais nichado, que agora a gente vai falar a respeito de micro nicho, melhor. Né? A gente já começou um pouco a falar a respeito do que o Xando agora está fazendo exatamente isso. Ele vai falar melhor do que eu, mas eu sei que agora ele está atuando num nível mais de gerência, não está trabalhando com os outros níveis, mesmo porque eu nem sei quais outros níveis são, porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Mas outro micro nicho, né? Tem muita gente que me pergunta, João, eu começo atingindo a massa, a gente vai ter algum conteúdo exatamente sobre isso, tá? Não vou falar agora muito a respeito disso, não. Mas se você não tem recursos ilimitados, não adianta você querer atacar a massa inteira, porque é muito dinheiro para impactar eles. A comunicação é muito mais ampla, a jornada é muito mais longa até ele ter uma decisão de compra, enfim. Então, quanto mais nichado, mais fácil de se comunicar. Lembra? A persona é comunicação, mais fácil de se comunicar. É muito mais tranquilo você conseguir atingir a dor específica e aí você consegue dominar aquele micro nicho ou nano nicho e aí você vai subindo aos poucos e aí você já tem mais poder de guerra. Certo, irmão? Exatamente. E uma coisa importante do micronicho é que lá no micronicho que estão as chances reais do ticket alto. Isso é fato. Né? Quando você encontra, por quê? Porque ali você tem a chance de ter as pessoas que já chegaram numa jornada evolutiva, que já faturam, que já precisa de um conhecimento muito específico. Então, esse é o lance do micronicho, né? Um conhecimento que você consiga ser muito específico. Esse é o principal fator de você atuar no micronicho. Então, o que acontece? No meu caso, eu sempre atendi bancário, geral, bancário. E aí, com o passar do tempo, eu fui evoluindo, os players foram entrando, e para eu agregar mais valor para o jogo que eu gosto de jogar, eu falei, hoje eu vou atender só de gerente geral para cima. Então, eu atendo o chefe dos bancários e o chefe dos gerentes. Então, você nicha, vira um micro nicho. Para a pessoa entrar lá e concorrer comigo, ela pode conseguir, obviamente consegue, mas demora mais e eu consigo também ter um ticket mais alto com esse público. Então, por isso que serve o micro nicho. Alexandre, dá para eu começar já no micro nicho? Se você tiver um background, uma experiência, dá, não tem problema nenhum e deve até, porque depois você vai ampliando esse micro nicho, né? Exato. Inclusive, a gente nem vai muito entrar nessa questão dessa jornada do micronicho para o nicho, porque ele é assunto que cabe num vídeo inteiro fácil, né? Então, mas isso que você tem que ter a clareza, né? Entender essa questão de quem tenta vender para todo mundo não consegue vender para ninguém, basicamente, porque tem que ter muita bala na agulha. A gente está falando de começar, né? Começar é muito mais complicado.
essa parada de saturação no mercado local, quem está acostumado a vender, comerciante, tudo é muito diferente uma saturação quando a gente fala de Brasil. Quando a gente fala de vender conhecimento, então, não tem nem como comparar, né? É uma coisa muito mais ampla. Mas é basicamente isso que a gente queria que você, a gente queria trazer à luz, né? De falar exatamente sobre a diferença de mercado, segmento e nicho, falar sobre quando você define muito bem uma persona, quando a gente está falando a respeito de Brasil, não mais de Presidente Prudente, por exemplo. A gente está já dando falando que é uma massa gigantesca, por isso que o micronicho é sempre que possível atuar no micronicho, porque ali a competição não é tão grande quanto nos outros. Ali você consegue conhecer melhor, você consegue se dedicar melhor. São menos pessoas. Dependendo do nicho, dependendo do segmento, você consegue até cobrar mais caro, igual o Xando falou, mas ali a clareza eu quero ser famoso para aquelas pessoas, porque elas vão me ajudar a ir para cima e começar a ampliar mais e mais. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá teu like aqui. Se inscreve se você não está inscrito no nosso canal. Ativa o sininho e a gente se encontra nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais.